briga tola, o que tem de casal que tem briga sem sentido. A pessoa ela briga com o outro dentro da cabeça. Então assim, a pessoa simplesmente, às vezes por uma mensagem de texto, tá? Eu falo para as pessoas, nunca discutam por texto, nunca discuta por mensagem. Quando tiver que ter uma conversa, conversa olhando para a pessoa no olho. Porque a mensagem, quando você envia para alguém, automaticamente, mesmo que você envie uma mensagem gentil, bacana, legal, se a outra pessoa do outro lado, ela estiver mal com ela, ou tiver acontecido alguma coisa do trabalho, ou teve, sei lá, o chefe e tal, qualquer coisa que aconteceu que deixou ela irritada, um pouco nervosa, alguma coisa desse tipo, automaticamente essa pessoa vai sentir a mensagem quando chega com aquele sentimento que ela está naquele momento. Então você pode mandar lá 500 coração. Você manda 20 coração, ela olha para aqueles coração e fala, meu Deus, que encheção de saco, não para de mandar coração. Entende? Então assim, nunca falem, nunca discutam por mensagem. Tem casal que se separa por mensagem, é ridículo. É uma imaturidade tremenda, porque a pessoa tem dificuldade de se comunicar. Aí entra lá no primeiro item, tá vendo? Então assim, muita briguinha tola. Tem gente que briga por nada. O casal ele tá tão irritado que qualquer coisa briga. Então essas brigas tolas vão cansando. Aí tem a briga boa também, tá? O que é a briga boa? A briga boa é toda briga que tem reconciliação. O que é reconciliação? Você deve saber o que é reconciliação. Quando você vai lá e você briga com o seu parceiro ou com a sua parceira, passa lá um tempinho e vocês têm aquela reconciliação calorosa que envolve uma sexualidade e tal, e depois que tudo aquilo acontece, fica tudo bem. E vocês sequer conversaram seriamente. Foi simplesmente aquele olhar depois que discutiram, brigaram e tal, de repente vocês estão em casa e não sei o que, começa a conversar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ninguém falou daquele problema lá, tá? Ninguém discutiu realmente e abriu o assunto para descascar a cebola ali e falar, não, vamos falar sobre isso. A pessoa sequer fala sobre isso. Ela simplesmente bate os olhares, bate aquela saudade, aquela coisa e tem essa reconciliação. Esse tipo de briga, ela é boa, entre aspas, porque só demonstra o quanto que o casal se gosta, o quanto que o casal ainda ele só tem que aprender a se relacionar. O que está por detrás disso? Só para você compreender aqui e para mim não deixar isso no vácuo. Quando um casal briga, eles se separam, vai um para um lado e o outro para o outro. Automaticamente, quando eles ficam longe um do outro, eles começam a sentir falta. E quando a pessoa começa a sentir falta, ela começa a ter medo de perder outra pessoa. Quando ela começa a ter medo de perder outra pessoa, claro que isso aqui tem um apego por detrás, mas quando ela começa a ter medo de perder a pessoa, também demonstra que ela tem sentimento. Ela coloca a briga em segundo plano e se aproxima da pessoa. Lembra do convívio demasiado? Isso aqui é simplesmente fenomenal, porque só prova que quando as pessoas se afastam um pouco mais, elas sentem saudade, elas têm um espaço mais para elas e automaticamente elas voltam a ficar com uma conexão maior com o outro. E tem aquela reconciliação calorosa, aquela coisa maravilhosa que é o que acontece, tá? Agora, desrespeito aqui já entra numa fase ali que vem depois. Vou falar depois aqui da fase, tá? Mas o desrespeito aqui é outra coisa que gera muito divórcio, muita separação. Antigamente o desrespeito era engolido. Então você, marido, falava não sei o que para tua esposa e ela calava a boca e ponto final. Hoje, meu querido, não tem mais isso. Hoje, se você faltar com respeito com a tua esposa ou com a tua namorada, enfim, já era. Sabe, ninguém tem que engolir a falta de respeito do outro. Ninguém tem que engolir o teu temperamento besta, bobo, infantil. Hoje em dia as pessoas se separam por causa de uma única coisa. Essa é a verdade. Antigamente as pessoas ficavam muito mais anos engolindo, trauma. A geração hoje está só fazendo terapia para corrigir problemas dos antepassados, né? A ancestralidade. Hoje em dia não tem isso. Você está com alguém, faltou com respeito uma, duas, na terceira, the end, acabou, fim, acabou o casamento, foi tudo por água abaixo. Então se você não tiver uma consciência maior, uma amplitude de tudo,
Hoje em dia a coisa é muito mais superficial, ela é muito mais frágil. E não é que ela seja mais frágil, é porque as pessoas estão mais inteligentes, as pessoas não têm que ficar suportando mais as bobiças, as faltas de respeito, as brigas tolas, começou a encher o saco, já era, acabou. Sabe, pra que tu tá na vida da pessoa? Se não tiver um sentido real, não adianta casar na igreja. Porque depois de um tempo, esse sonho do casamento já passou, acabou, foi embora. Você já passou por aquilo, já, beleza, já casei, pronto. Agora, se eu me separar, tranquilo, já vivi aquele sonho. Ou seja, você já casou por causa de um sonho, muitas vezes, e não teve a verdadeira aliança ou o verdadeiro casamento interior com a outra pessoa antes mesmo de casar. E aí as pessoas se separam por N coisas, tá? Então, hoje em dia, é o que eu estou falando aqui, as coisas mudaram, não tem o que falar. Basta vocês verem aí a quantidade de pessoas separadas. Aqui, ó, filho,